pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do segundo semestre, né? Que felicidade eu estar aqui hoje para inaugurar a aula do segundo semestre. Meu Deus, que felicidade, estou muito feliz. Para quem não me conhece, sou Georgia Soares, professora de Educação Física aqui do Canal Educação. E com muita alegria quero desejar a vocês aí um bom retorno para quem está retornando, para quem está começando agora, que eu estou vendo muitos polos novinhos aqui, né, que estão conosco. E nós vamos ter um segundo semestre aqui incrível, garanto para vocês, tá bom? Mas, pessoal, antes da gente começar, né, eu vou falar um pouquinho aqui do que é para quem está entrando agora, tá? Eu sei que esse primeiro contato, ele precisa ser realmente esclarecido algumas coisas, né? Porque tem muitos polos, eu tô vendo que tem bastante polo hoje, não é? Rafael, depois tu desce o chat, os polos, só para eu dar uma olhadinha quem tá aí. Eu tô vendo Bom Jesus, Bonfim do Piauí, Canavieira, Cocal de Telha, Floriana, Inhuma, Jatobá, né? Jerumênia, Madeiros, Novo Santo Antônio, Oeiras, São Pedro e Teresina. Galera, muito feliz porque a gente está retornando aí com bastante polos, tá? Nós estamos aí com alguns polos hoje, bastante alunos conectados. Para quem não sabe, para quem está entrando na primeira vez, é seu primeiro contato. Sou professora da casa, já tem 10 anos. Eita, quando eu falo isso, eu chego a ficar assim assustada, que se passaram 10 anos eu nem vi, gente. Eu entrei aqui há 10 anos atrás. Eu entrei no programa junto com o nascimento do programa, tá? Eu estou aqui na casa desde então. E fazemos isso há 10 anos, nós transmitimos essas aulas. Muita coisa, lógico, mudou, a configuração do ensino também deu uma mudada, algumas coisas ficaram diferentes, né, nesses 10 anos. Mas eu confesso para vocês que eu sou realmente uma professora diferente nesses 10 anos. Eu evoluí como pessoa, evoluí como professora, como todo mundo precisa evoluir, né? Então, quando eu comecei aqui, gente, era muito diferente, né? Os alunos, eles interagiam muito mais. Eu confesso para vocês que às vezes era até difícil dar aula de tanto que o chat subia. E hoje eu tenho que ficar pedindo, galera, vai no chat, vai no chat. O chat, para quem não sabe, é um local onde você vai colocar mensagem para eu ver, tá? É um local que o professor vê as mensagens, tá aí no computador de vocês que está assistindo, que está logado. Vocês estão no computador, tá? Quem está no YouTube, tem o chat do YouTube, é o mesmo chat, tá? Só que um local é o YouTube, o outro é o IPTV, que é por onde vocês estão assistindo. E aí vocês podem conversar comigo por esse chat, tá? Vocês podem mandar mensagens para tirar as dúvidas, para trazer para cá, para a sala, para eu poder solucionar. O que eu souber eu vou solucionar, o que eu não souber eu vou atrás para resolver para vocês. E esse é um local onde a gente vai estar resolvendo aqui muitos BOs. Eu só não consigo pagar boleto, mas o resto a gente dá um jeito, certo? E é isso, galera. Então, utilizem o chat para tirar dúvidas, para interagir, para dar boa noite, para dar tchau, para dizer que quer beber água, quer sair, tá? Podem fazer isso à vontade, certo? Eu já trabalho, como eu falei para vocês, com o EJA já tem 10 anos, tá? Então, eu sei que o EJA é uma turma de pessoas que tem um compromisso diferenciado, uma galera que está, uma galera mais madura, né? A gente acha que é a galera mais madura, né? E uma galera que está tendo um olhar diferente para a educação. Então, às vezes a minha linguagem pode ser muito rápida, às vezes eu posso utilizar algum vocabulário que não é de vocês, que vocês podem perguntar o que é. A professora pode explicar novamente. Então, utilizem a ferramenta e a possibilidade disso. Tá bom, galera? Então, bora começar a aula. Então, a gente vai falar de corpo e de exercício hoje, tá? Eu adoro falar sobre isso. É uma coisa que mexe muito com a minha formação, tá? Exercício físico é
realmente algo que eu pratico desde novinha, tá? Desde novinha. Novinha, vai novinha, novinha. Gente, então, eu tô muito salientezinha hoje, não tô? Tô, né? Então, gente, desde 13 anos de idade, faz pouco tempo que eu completei 13 anos, eu faço exercício. Tem 10 anos só que eu faço exercício. Mas, enfim, eu falei que tem 10 anos de cana educação, então eles não vão acreditar muito, não, né? Então, deixa eu fazer as contas aqui rápido para vocês. Então, gente, desde 13 anos que eu faço exercício, tá? Não quero fazer as contas, não, que vocês vão se perder. Eu também já me perdi aqui, eu não consigo mais nem fazer as contas. E aí, galera, exercício é realmente uma ferramenta extremamente importante, é uma ferramenta indispensável para a qualidade de vida. Mas antes da gente falar de exercício, que eu tô vendo que a galera tá muito quieta e ninguém deu nem boa noite aqui nesses polos. Eu queria saber se vocês sabem aí a diferença de exercício para atividade física. Alguém sabe dizer aí qual é a diferença? Alguém sabe me falar qual é a diferença de exercício e atividade física? Hein? Será que alguém sabe me dizer? Galera, é o seguinte, eu vou trazendo sempre perguntas para vocês, vou instigando vocês a me ajudarem a fazer essa aula. Eu preciso da ajuda de vocês. E aí eu vou deixar um tempo na tela para vocês me responderem. Se vocês souberem, coloca no chat. Professor, eu acho que exercício é tal e atividade física é tal. Se você não souber, ok, eu acho que tudo é igual. Tudo é igual. Eles são iguais, são diferentes? Tem alguma diferença? O que, é que vocês acham? Então, vou deixar um tempo na tela. Esse tempo vocês vão respondendo no chat, tá? Vocês vão lá no computador, clica com o mouse dentro dessa caixinha aí, ó. Responde esse chat aí pra gente, tá bom? Vamos lá. Coloca 2 minutinhos para mim, por favor.
E aí, minha gente? Resposta, minha gente. Então, galera, quando a gente fala de exercício físico, atividade física, a gente precisa ter essa dinâmica, né? Primeiro, por que tem que fazer exercício? Por que tem que fazer atividade física? O nosso corpo, ele é todo baseado em movimentos, tá? Tudo que nós fazemos são movimentos. Nós temos 3 tipos de músculos. Musculatura lisa ou visceral, que é a musculatura das nossas vísceras. Nós temos a musculatura cardíaca, que é a musculatura do nosso coração. E nós temos a musculatura que nós chamamos de estriada esquelética, que é a que recobre os nossos ossos, que é essa que a gente consegue apalpar. E aí, o que acontece? Tudo que gira no nosso corpo é baseado nisso, é baseado na musculatura que se contrai, tá? Então, os movimentos peristálticos, que são os movimentos da nossa digestão, digestório, eles são movimentos das nossas vísceras, né? As nossas vísceras estão lá se movimentando para que aconteça a digestão. O coração fica o tempo todo batendo para que eu possa mandar oxigênio aí para todas as células, mandar sangue oxigenado para todas as células. E o nosso corpo, a gente precisa estar ali se movimentando para caminhar, para fazer uma coisa, para fazer outra e tal. Aí, galera, quando a gente fala de atividade física, exercício físico, a gente precisa compreender que existe realmente uma diferença aí, tá? Existem conceitos que trazem diferenças, tá? Eu vou voltar aqui para a gente falar disso. Então, o que é aptidão física? Ou o que é atividade física? Atividade física. Atividade física são todos os movimentos que eu realizo, com musculatura, com músculos estriado esquelético. Ô, gente, eu botei o acento errado aqui. Esquelético, ok? Então, atividade física são todos os movimentos realizados por musculatura estriada esquelética com o objetivo, né, de ter gasto, assumindo gasto calórico, com gasto calórico, ok? Então, são todos os movimentos realizados por musculatura esquelética. Dentro de atividade física, eu tenho atividades da vida diária, atividade física é o geral, tá, gente? Atividade física é geral. Aí, aqui embaixo eu tenho atividade da vida diária, AVDs. Eu tenho AVDs, atividades da vida diária. Olha aqui, atividades da vida diária. Aí eu tenho atividades recreativas, ou atividades de lazer. Atividades esportivas. Atividades de trabalho laboral, atividades laborais ou atividades de trabalho, tá? Atividades recreativas, atividades esportivas, atividades laborais e tenho dentro disso o exercício, gente. O exercício físico. Aí vocês vão me perguntar, professora, tem exercício físico? Sim, o exercício, ele é um tipo de atividade física, ele é um tipo, certo? Então, galera, eu posso dizer, por exemplo, que uma atividade física, ela é igual ao exercício? Não, não posso. Por quê? Porque tem algumas atividades físicas, por exemplo, as atividades recreativas, que não são exercício, gente. E o que é esse exercício, né, professor? O que é esse exercício físico? A senhora tanto está falando aí. Gente, o exercício, ele é uma atividade que eu vou realizar para adquirir condicionamento físico, para adquirir capacidade física,
Aí vocês vão me perguntar assim, professora, o que é essa aptidão física? O que é esse condicionamento físico? O que é, gente, a capacidade física? O que que vocês acham que é a capacidade física? O que que seria a aptidão física? Aptidão física, gente, é a mesma coisa de capacidade física. A mesma coisa. Agora a gente tem aí na nossa sala, né, Bom Jesus, Bonfim, Canavieira, Cocal de Telha, Eliseu Martins, Inhuma, Jatobá, Jerumenha, Madeiro, Novo Santo Antônio e Oeiras. Eu acho que tem mais polos para baixo, né? São Pedro e tinha Teresina também, né? Galera, então, vamos lá. Então, eu quero que vocês digam aí para mim o que, que vocês acham que é aptidão física ou capacidade física. Rafael, coloca aí só um minuto para a galera tentar me responder. Confusão. E aí, galera, né, os alunos estão com dificuldade, acredito, para responder aí no chat, né, gente? Vocês estão com uma certa dificuldade, mas eu acredito que essa dificuldade ela é passageira, tá? Gente, o que é essa aptidão física, condicionamento físico? É a capacidade do corpo de executar uma tarefa de forma satisfatória. Prestem bastante atenção. É a capacidade de eu executar uma tarefa de forma satisfatória. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, vocês conseguem correr 2 quilômetros? Vocês vão dizer assim, a maioria vai dizer cara de pau e dizer que consegue. E eu vou dizer, é mentira, vocês não conseguem. A maioria não vai conseguir, gente. Por quê? Porque ela não vai conseguir completar os 2 quilômetros de forma satisfatória. Por quê? Porque não estão condicionados. O condicionamento é realizar aquela tarefa, ok, realizar a tarefa de boa, certo? Finalizar a tarefa. Então, gente, o corpo humano, ele possui aí uma grande capacidade de adaptar, né? Ele precisa se adaptar para situações extremas ou situações intensas. Então, o exercício físico, ele é a única forma que vai me dar condicionamento, tá? Então, o exercício físico, ele é algo super importante, porque ele vai mexer nas minhas estruturas fisiológicas. Por que se prega tanto hoje, professora, se fala tanto de exercício físico? Todos os lugares, todo mundo fala de exercício, o médico, o dentista, os nutricionistas, pessoal que combate o câncer, todo mundo fala de exercício físico, porque o exercício ele é a única forma que eu tenho fisiologicamente de alterar as minhas funções vitais, tá? Quando a gente era nômades, né? Olha, ó. Quando a gente era nômades, para quem não sabe o que é nômades, né? Há milhares de anos atrás, nós éramos caçadores, nós éramos
nômades, que eram pessoas que andavam procurando um lugar melhor para viver, né? Até o pessoal aqui se muda muito, chama de nômade, né? As pessoas que têm um hábito de viver, que vive de aluguel, vive mudando de casa, nômade, mudando de casa. E é isso. Realmente a gente tinha esse hábito de caminhar muito, de caçar, de nadar, de correr, de ir atrás de bicho, de carregar a criança, né? Carregar a criança nas costas, carregar a criança, carregar a tralha, né? E partindo disso, a gente teve todo um processo de urbanização. E o que foi que essa urbanização trouxe para a gente? A urbanização, transporte, carro, bicicleta. Bicicleta não, porque bicicleta ainda é mais saudável do que carro. Mas a gente trouxe todo o processo de urbanização que acabou com as nossas práticas físicas, né? Com as nossas atividades físicas, porque a gente caminhava, a gente corria, a gente saltava, a gente pulava, a gente caçava, a gente nadava. Então, tudo isso fazia parte do nosso repertório de atividades físicas. E aí veio o processo de urbanização, a gente foi morar no centro, a gente anda de carro, os carros são cada vez mais confortáveis, a gente não tem mais que se deslocar. Eu, por exemplo, eu sou professora de educação física, gente, mas eu tenho preguiça de caminhar. Me bote para fazer treino, eu faço muito exercício, todo dia eu faço exercício, mas eu não gosto de caminhar, né? Eu não seria nômade, já estou logo avisando. Não seria porque eu não gosto de caminhar. E pior, caçadora, né? Eu acho que eu não seria caçadora também, porque como era que eu ia caçar as presas? Sou caçadora de outras coisas. Sou caçadora de conversa, caçadora de beijos, de cheiro dos meus filhotes. Passo o dia todo cheirando o Luiz. E enfim, gente, dentro desse contexto, a gente perdeu muito das atividades físicas que a gente fazia. E quanto mais o transporte, a nossa forma de vida vai se modificando, mais a gente vai tendo consequências, né? Então, uma das consequências da diminuição, né, desse exercício físico no nosso cotidiano proporcionou aí um aumento significativo nisso que a gente chama de sedentarismo. Ok, galera, então a gente passou a ter um estilo de vida sedentário. Muitas das pessoas que estão assistindo agora a nossa aula vai dizer assim, professora, eu passo o dia fazendo as coisas de casa. Eu passo o dia cozinhando, passando. Eu também, gente, eu tô mentindo, eu não faço isso não, mas na pandemia, por exemplo, eu tinha funcionário em casa, mas aí, por conta da pandemia, a gente não tinha como ter essa funcionária em casa, porque ela não morava com a gente, né? E eu tinha medo de meus filhos morrerem e tal, e eu tive que ficar em casa, né? E eu fazia as coisas da minha casa, óbvio. Mas eu confesso para vocês, as pessoas acham que aquela atividade da vida diária, que é lavar uma louça, eu sei que é cansativo, é extremamente cansativo, passar roupa é um saco, né? Lavar roupa piorou, lavar louça desarredou, né? Desarreda de ruim lavar louça, é muito ruim lavar louça. Mas isso não promove no teu corpo melhoras fisiológicas. Não vai acontecer, tá? O que vai tirar o teu corpo desse estado de sedentarismo? Eu pergunto para minha mãe, né? Minha mãe é dona de casa. E ela não gosta muito de exercício não, né? E ela começou a ter várias quedas, porque ela já tem 60 anos de idade. E há alguns anos ela vinha sofrendo com essas quedas. E as quedas, gente, elas são fatores muito importantes para o idoso. Por quê? Porque isso é um acúmulo é uma decadência do sistema muscular, né? Ou se ela vai perdendo a autonomia do sistema muscular. Esse sistema muscular vai ficando enfraquecido e uma simples topada vira uma queda absurda, né? Pode ter até traumatismo de crânio. E aí,
com o passar do tempo, isso vai se agravando, porque eu chego para ela e falo do exercício e tal, e ela fala, mas eu já faço muito exercício em casa. Eu lavo e passo, eu varro a casa, e ela não se rende, né? Ela diz que isso aí é exercício. Aí eu falo, olha, isso aí não vai melhorar a sua força, isso não vai melhorar a sua resistência, isso não vai melhorar o seu coração, isso não vai melhorar o seu sistema cardiovascular, certo? Então, preciso de algo que seja realmente impactante, tá? Então, dados epidemiológicos mostram que os efeitos benéficos do exercício, eles promovem, gente, uma redução nas doenças coronarianas, tá? E diminui muito a taxa de mortalidade. O exercício, ele deve se constituir uma parte integrante das atividades de trabalho e de lazer, ou seja, eu tenho que colocar dentro da minha rotina, de vida, porque aqui ele está falando assim, atividades de trabalho e de lazer. Entre o trabalho e entre o lazer, eu tenho que colocar o exercício, tá? Tem que ter exercício físico. Aí agora eu quero saber aí quem já fez o exercício de hoje. A Iracema já fez a parte dela. Luana já fez. A Luana tá de parabéns, já fez o exercício dela. E a Bonita não fez o exercício dela. Ela já foi me dizendo aqui que não fez o exercício dela. Rafael, tu já fez o teu? Não? Tá reprovado. Vou reprovar a nega aqui de todo jeito. Eu já fiz o meu, viu, gente? Saí da minha casa 2 horas da tarde, não dormi de... Olha só, não dormi de noite. Não tive uma noite boa. Muito bem, ó. E as promessas. Aí eu vou lhe perguntar, viu? Quarta-feira. Diz que amanhã vai acordar cedo e vai fazer a caminhada. O Rafael disse aqui, gente, que vai acordar cedo e vai fazer a caminhada. E ai dele se ele não fizer. E aí, gente, eu não tive uma noite boa de sono, fiquei muito tempo acordada. E o sono, ele precisa acontecer para a gente revigorar, né? A gente precisa realmente do sono para revigorar. O sono é muito importante, até nos hormônios da gente, para deixar a gente saudável. A gente precisa ter um sono tranquilo e um sono revigorante. Não dormi bem, acordei super cedo, fui trabalhar, cheguei em casa cansada. Só almocei, descansei um pouco e fui para academia. Se você me perguntar, professora, é bom? Eu vou dizer para você, é chato, é cansativo, mas no final vai valer a pena. Sabe por quê, gente? O exercício, ele é a única forma, atualmente, que eu posso dizer para vocês que vocês vão produzir saúde. É a única forma. Aí você vai me colocar assim, e a alimentação, professora? A alimentação, ela é exatamente um auxílio para você também produzir saúde. Por exemplo, para você ir para o trabalho, para eu vir para o meu trabalho, eu preciso do meu transporte, ele é meu auxílio. Então, para você adquirir saúde, eu preciso da alimentação, ela vai ser o seu transporte para adquirir saúde. Gente, mas o exercício, ele é muito eficaz para produzir saúde, tá? Muito eficaz. Eu sou especialista em fisiologia do exercício, né? Se eu for falar aqui de exercício, por isso que eu gosto, gente, de falar de exercício. Se eu for falar para vocês dos inúmeros benefícios, eu ia passar o dia, a tarde, a noite, a manhã, depois, o dia todo falando só sobre o exercício. Tá? Mas eu vou reduzir e vou falar de forma bem simples para vocês. Existe uma recomendação, tá? Uma recomendação aí por se estudar. A gente já estudou muito, aliás, se estuda e continua estudando muito sobre exercício. Toda hora tem artigos novos, sobre informações novas. Por exemplo, coisas que eu acreditava há 20 anos atrás. Tá? Eu entregando aqui a minha idade. Há 20 anos atrás, hoje a ciência me prova outra coisa, né? Por exemplo, as atividades para emagrecimento, as pessoas acreditavam que era só atividades aeróbicas, hoje isso cai por terra, né?
A gente tem que fazer a musculação, porque a musculação vai aumentar a tua massa muscular, que vai diminuir aí o teu gasto calórico, que vai, consequentemente, fazer emagrecer, né? Então, são uma série de coisas que se mudaram, que mudou, né? Como eu falei para vocês, há 10 anos atrás que eu entrei, tinha uma perspectiva, hoje tem outra. Tudo tem evoluções, né? E aí, a Academia Americana, o Colégio Americano de Esporte e Medicina, Medicina do Esporte, ele prescreve aí 150 minutos de exercício moderado. Por que aqui está atividade física, professora? Porque o exercício está dentro de atividade física, viu? A gente tem que lembrar que exercício, ele é uma atividade física, ele é um grupo de atividade física. Agora, todas as atividades físicas são exercício? Não. Tá? Então, não tá errado quando ele tá assim, tá? Tá errado se eu falasse qualquer atividade física. Não é qualquer atividade física, né? Precisa ser o exercício, né? Então, gente, 150 minutos semanais, a academia prescreve, né? Prescreve 150 minutos de atividade física moderada. Ok? Por que tem que ser moderada? Não pode ser de baixa intensidade, gente, porque exercício de baixa intensidade, só se a pessoa estiver recuperando de alguma convalescência, né? Se a pessoa está convalescendo, se tem alguém doente e ela está se recuperando de alguma lesão ou está se recuperando de alguma situação, aí sim você pode utilizar um exercício de baixa intensidade. Mas caso contrário, gente, tem que ser exercício de atividades intensas a moderadas, moderadas a intensas, ok? Então, gente, esses 150 minutos, vocês podem dividir aí por 5, por 6, por 7, por 3, por 4. E aí vocês vão ter a quantidade de exercícios que vocês precisam fazer por dia. Por exemplo, o meu treino, gente, ele não é um treino de 20 minutos, tá? Eu não treino só 150 minutos por semana, eu treino muito mais. Então, se eu fosse treinar 3 vezes por semana, tinha que ser 3 sessões de 50 minutos, que daria 150. 3 dias, vamos dizer 1 hora aí, 50 minutos, ok? Ou 4 dias, que daria aí, vamos dizer, 40 minutos, né? 4 vezes 3, 120, não, 4 vezes 5, não, 4 vezes 4, 16. Aproximadamente aí 40 minutos, 4 vezes. E 5 vezes eu teria um treino de 30 minutos. Agora, gente, um treino de 30 minutos teria que ser com uma intensidade mais alta, né? Uma intensidade já mais moderada para alta, ok? Então, gente, só com o exercício eu vou ter adaptações fisiológicas. O que são adaptações fisiológicas? Gente, é exatamente isso que eu quero provocar com o exercício, são essas adaptações, que são as alterações no meu corpo. As pessoas acham que fazer exercício é por estética. Eu faço por estética, mas antes de alcançar a estética, gente, eu passo pelo caminho da saúde. Então, para eu vir para o trabalho, eu passo pela rua da minha casa. Não tem como eu chegar, não tem como eu chegar em casa de helicóptero, né? Não tem como. Então, para eu chegar na minha casa, eu tenho que passar pela minha rua. Então, para você chegar nos efeitos, para você chegar na beleza, você tem que passar na rua da saúde. Entenderam agora a metáfora, a comparação que eu fiz? Para você chegar na beleza, você precisa passar na rua da saúde. Então, você vai precisar passar pelo caminho da saúde para chegar na beleza. Então, eu faço por estética, porque eu gosto de estética, lógico. Quem não gosta de ter uma aparência física legal, né? É mentira. Se você está falando isso, você é demagogo. Se você disser que você não quer estar bem, pode ir atrás que tem alguma, vamos dizer, alguma situação aí interna tua, alguma coisa que não está bem resolvido. Mas todo mundo quer estar bem fisicamente, todo mundo quer estar bonito, todo mundo acha um corpo legal e tal.
A gente pode fazer muito para que esse corpo fique legal, tá? Mas antes de eu passar no legal, no corpo legal, eu vou atingir os efeitos fisiológicos que eu preciso no meu corpo. Que o exercício físico, gente, ele combate aí a hipertensão, ele combate a diabetes. Para quem não sabe, hipertensão é pressão alta, tá? O colesterol elevado, a obesidade, o sedentarismo, as doenças hipocinéticas, doenças de falta de movimento, existem várias, tá? Várias artrites, dependendo da falta de exercício, algumas artroses, né? Algumas descalcificações. Então, várias coisas que o movimento vai produzir e a falta dele também vai gerar muita coisa ruim. Só para vocês terem ideia, a minha pressão arterial sempre foi normal, né? O que se considera normal, 12/8. E aí eu comecei a fazer exercício muito cedo, como eu falei para vocês, tem pouco tempo, né, que eu faço exercício. Tô brincando, gente, tem bastante tempo. Comecei a fazer exercício com 13 anos de idade. Aí entrei na faculdade, de lá nunca mais eu parei. Eu não fico muito tempo sem fazer exercício. Eu nunca cheguei a ficar muitos meses sem fazer exercício. Nem quando eu tive bebê, eu passei muito tempo sem fazer exercício, né? Só quando eu fiquei grávida do meu filho, que a barriga era muito grande, e aí eu realmente tinha uma limitação física. Mas eu ainda fazia exercício sim, mas não com a mesma capacidade, né? Mas eu fazia exercício. E, gente, a minha pressão arterial, ela saiu de 12/8, tá? 12/8. 12/8 para 10/6. Vocês vão me perguntar assim, meu Deus, professora, tua pressão estava baixa, né? Professora, a senhora não se sente mal não com pressão baixa de jeito nenhum, gente. A minha pressão, ela diminuiu com o passar do tempo por causa do meu coração que se tornou mais forte, tá? Então, o meu exercício, ele promoveu a adaptação no meu corpo, ele deixou o meu coração mais forte. Então, a gente vai ter vários significados, vários sentidos para esse. Aliás, a gente vai trazer várias modificações para o nosso corpo que vão trazer reflexos nas nossas vidas. Por isso, a gente tem os benefícios do exercício. Ok? Então, a gente estar dentro de programas regulares de exercício, eles têm que ter objetivos, né? Eu falei para vocês que eu faço exercício todo dia, mas eu tenho alguns objetivos que são meus, estéticos, objetivos de saúde, objetivo de mobilidade, enfim, eu posso ter vários objetivos. Mas uma coisa que vocês não podem esquecer em relação aos objetivos é como eu vou chegar a esse objetivo. O programa de exercício, gente, eles precisam ser regulares. O que significa dizer, professora? Você pode fazer um exercício na segunda, passar 15 dias e voltar a fazer? De jeito nenhum. O que se fala de regularidade é provocar todo santo dia um estímulo diferente, né, no teu corpo, todo santo dia. Ah, professora, eu não tenho tempo para treinar todo santo dia. Ok, você tem que ter uma regularidade. Essa regularidade não quer dizer que tenha que ser todos os dias, né? Eu falei todos os dias, mas é uma forma bem, como é que eu posso dizer, bem grosseira de falar, ok? Gente, então, nós temos uma capacidade muito grande de tolerar demandas físicas, né? Todos os dias a gente tem aí várias demandas físicas, a gente tem vários comportamentos físicos que a gente vai solicitando, as nossas musculaturas, a nossa fadiga, tá? Então, para que eu suporte a minha carga de trabalho, eu preciso estar bem fisicamente, né? As meninas aqui, ó, a Luana tá em pé, né? Quantas horas fica em pé, Luana? A Luana tá em pé exatamente porque ela lesionou a coluna, viu, gente? A Luana é a nossa intérprete.
ela teve uma lesão na coluna de muito ficar sentado, numa postura viciada, né? Cheia de vícios. E aí, assim como eu, assim como você, todo mundo tem algumas posturas inadequadas na hora de dormir, na hora do trabalho, que a gente chama de LE, que é a lesão de esforço repetitivo. Todo mundo acha que o LE só acontece no trabalho. E não, eu, por exemplo, eu tô com a lesãozinha de ombro novamente. Não é pelo exercício, é pelo simples fato de dormir a noite toda com o braço levantado na cabeça. E aí, gente, eu machuquei o meu ombro, eu tô com o ombro um pouquinho dolorido. E preciso fazer realmente algumas adaptações em relação a minhas posturas. Então, essa capacidade de tolerar cargas de trabalho, né? No caso, a Luana passa o dia todo em pé, trabalhando agora em pé, né? Mas precisa de vez em quando dar aquelas pausas. Essas demandas, elas exigem do nosso corpo. E se o meu corpo ele não está adaptado, eu não vou suportar altas demandas, certo? Mas, gente, essa conversa a gente vai deixando para mais uma outra aula. A gente vai continuando aqui na próxima aula, tá certo? Tem muita coisa para a gente falar, ok? Eu agradeço demais aí a participação de todos os polos que estavam conectados conosco. Com muita alegria a gente encerra essa aula, mas a gente dá início aqui, dá o primeiro chute para o nosso semestre e para muitos que estão entrando, sejam bem-vindos, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!